Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor com esse tema, tira a minha alma da prisão. Quantos aprisionamentos, espiritualmente falando, a gente encontra por aí de circunstâncias e situações que paralisam a vida das pessoas. Eu já falei sobre angústia, eu já falei sobre fraqueza e hoje eu quero falar então sobre perseguições. Sim, o Salmos 142 nos retrata algo que Davi estava vivenciando. Diante das circunstâncias da vida, ele foi ser perseguido pelo rei Saul. E isso trouxe angústia, isso trouxe fraqueza espiritual a ele, ao ponto dele esmurecer. Mas mesmo assim ele se reergueu no Senhor. E tem um momento então que ele diz sobre as perseguições. Salmo 142, eu quero ler o versículo 1 e o versículo 3, a parte B, para contextualizar isso. Salmo 142 diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Ele está trazendo um resultado daquilo que eu preciso fazer. Aí o versículo 3 diz assim: quando dentro em mim desfalece o meu espírito, és tu quem conheces a minha vereda, no caminho que eu ando ocultaram-me um laço. Davi está dizendo assim, olha só, no caminho que eu ando, no caminho ao qual eu percorro as minhas veredas, ocultaram-me um laço, ou seja, alguém está me perseguindo, alguém está colocando armadilhas, alguém está colocando algo para poder me paralisar. Pois é, tira a minha alma da prisão, trata então desse assunto que eu e você precisamos entender e compreender na nossa caminhada. Perseguições. Eu sei que, fisicamente falando, quando alguém está sendo perseguido, algo ruim, algo triste, não é? A pessoa se esconde, a pessoa tenta se esquivar de tudo aquilo que está acontecendo por causa daquela perseguição, fisicamente falando. Mas e espiritualmente? Quando você sabe que o inimigo da tua alma está te perseguindo e isso é uma realidade. O que fazer? Como se desvencilhar dessas armadilhas que o inimigo traz para mim e para você todos os dias? Davi está dizendo aqui que no caminho em que ele andava, ocultaram-lhe um laço. Ou seja, o laço. A armadilha, quando eu falo em laço, eu lembro de quando eu era criança, na roça, quando eu ia lá, né, para visitar meus primos, porque o meu avô morava num local distante, ao qual tinha uma estrada de chão, e lá eles tinham então, eles faziam algo para pegar passarinho, né? E muitas das vezes era isso, era um laço. E eu lembro, eu criança, né? E eles faziam lá aquelas coisinhas lá e colocavam comidinha, o passarinho vinha, pum, pegava o passarinho. Aí pegava o passarinho, brincava com o passarinho, depois soltava o passarinho. Enfim, mas eu trouxe à minha memória isso, que tadinho do passarinho não tinha conhecimento do que estava armando para ele, ou que estava esperando ele, quando lhe colocaram algo agradável, que atraíram a presença dele e de repente aquela arapuca, pum, prendia ele. Pois é, comigo e com você, se a gente não ter o Senhor Jesus na nossa vida, na nossa caminhada, pode acontecer de uma arapuca nos travar, de um laço nos pegar, de uma armadilha gerada no mundo espiritual alcançar a minha vida e a sua vida. Nós temos que entender e compreender que o mundo espiritual ele é real. Então a palavra de Deus aqui ela vem de encontro, porque o Salmo 142, Davi começa assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Eu e você precisamos entender e compreender que na nossa caminhada a gente precisa estar ligadinho com o Senhor Jesus, clamando, suplicando, para que Ele possa nos livrar do laço do passarinheiro, para que Ele possa nos livrar de toda a armadilha que o inimigo possa trazer, para que Ele possa nos trazer discernimento, entendimento, para a gente ver e eu falar, opa, aqui dali é um laço. Opa, aqui dali uma armadilha, para que eu possa ter esse discernimento, esse entendimento, espiritualmente falando, para que eu não caia nessas armadilhas, porque é ruim, porque quando a pessoa cai em alguma armadilha feita pelo inimigo, de forma espiritualmente falando, ela fica presa. É o título, tira a minha alma da prisão. Há um aprisionamento que não é físico, não tirar a tua liberdade física, você tem a liberdade de ir e vir, a questão é lá dentro, é interna, é espiritual. Há um aprisionamento, a tua alma, o teu espírito está aprisionado diante daquilo que aconteceu. Foi um laço que armaram, mas em nome de Jesus, Deus é poderoso para vir de encontro à minha vida e à tua vida e dissipar todas as trevas, quebrar todas as cadeias, tirar todos os grilhões e nos trazer a liberdade.
A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que eu quero proclamar sobre a tua vida. Não importa aquilo que prepararam para você, o laço, a armadilha, mas há um Deus que pode te livrar de tudo isso. E Ele vai te livrar no momento que você clamar a Ele, suplicar o nome dEle, e Ele vai livrar a tua alma dessas prisões. Vamos estar orando e colocando isso diante do Senhor? Pai querido e santo, eu sei que na nossa caminhada, alguns, meu Pai, acabam caindo, Senhor, em armadilhas, Senhor, em circunstâncias, em arapucas, meu Pai. Mas eu também sei que o Senhor é poderoso para poder trazer o livramento e nos trazer, Senhor, a soltura de tudo isso. Que seja uma realidade sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Eu não sei o que está aprisionando a alma do meu irmão nesse momento. Eu não sei aquilo que está sendo uma perseguição sobre a vida dele. Mas eu sei também que o Senhor é poderoso para dissipar tudo isso. Que isso seja uma realidade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal, que Ele traga um escape sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.